Olá, eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai ver alguns probleminhas que são com o tema de coelho, gente. Eu coloquei aí edição Páscoa porque a gente associa culturalmente os coelhos à Páscoa. Mas no exemplo que eu vou dar para vocês, vocês vão ver que pode ser utilizado também fora desse contexto de Páscoa, o que é muito importante, né? Então eu vou compartilhar a tela com vocês. Colocar aqui os slides. A gente tem um material no site da loja que chama-se Probleminhas, e daí a gente tem de adição e subtração até 10. Esse aqui é o de adição, esse que está na tela, né? Deixa eu tirar e colocar, porque às vezes a tela não muda. Enquanto eu arrumo aqui a tela e eu falo as primeiras introduções, aí você pode aproveitar para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, nunca o material, nos grupos que você acha que possam se beneficiar desta informação importante. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o material em si, né? Que a gente utiliza sempre os nossos próprios materiais, até porque a gente tem aí a lei de direitos autorais, né? E como professores, a gente é o exemplo aí do país. A gente não deve ficar utilizando coisas que não são nossas, a menos que sejam por um patrocínio, alguma coisa do tipo. A gente vai ver o que desenvolve na criança esse tipo de material. E eu vou falar um pouquinho sobre o uso de problemas matemáticos nessa faixa etária do infantil e do primeiro ano, de uma perspectiva da neuroeducação, para você entender mais sobre o que você faz com a criança. Sobre o material, como eu falei, a gente tem dois títulos diferentes, né? Cada um deles tem 17 páginas. A princípio, eu diria que é de infantil, mas a gente sabe que tem primeiros anos que podem se beneficiar com esse tipo de material, especialmente aqueles com maior dificuldade, né, que vêm mais defasados aí do infantil. E uma grande vantagem desse material é que ele vai trazer um trabalho concreto. Se vocês lembrarem aí da faixa etária dos estágios de desenvolvimento cognitivo do Piaget, vocês vão lembrar que a gente tem ali na faixa etária do primeiro ano o operatório concreto, e na faixa antes dessa é o pré-operatório. Então, o que que acontece? A criança está entrando numa fase de operar coisas, né? Então, ela entra no operacional, mas ela está caminhando para um concreto. Então, tudo que ela tiver na frente dela, que o corpo dela desenvolva junto, fica mais fácil dela entender. Por isso que eu chamei aí de trabalho concreto. Então, o material em si traz essas vantagens, mas eu vou falar um pouquinho sobre um exemplo do material de subtração. Foi o que eu escolhi aí para mostrar. Se você tem interesse no material, eu vou deixar no resumo do vídeo o link direto para você ver a questão de preço, detalhes e amostras, né? E lá no site da loja, para quem tem dificuldade de compra online, a gente tem um WhatsApp de atendimento, só para lembrar que o atendimento é por lá, gente, não é aqui no YouTube. O YouTube ele é feito para mostrar conteúdo criativo. Ele não é feito para atendimento da loja, mesmo porque a gente tem uma loja com plataforma de loja. Então não faz sentido fazer atendimento pelas redes sociais, né? Já que tem um atendimento só para isso. O que que ele vai desenvolver? Aqui eu trouxe uma página do material de subtração, como eu falei para vocês. Como vocês podem perceber, realmente não tem o tema total de Páscoa, né? Tanto que chama o coelho leitor. E daí o coelho Valentim retirou 4 livros na biblioteca para ler durante o mês, mas ele conseguiu ler apenas 2, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente não, né? A criança. Ela vai ter itens de recorte, e daí eu gostaria de chamar a atenção que na página de itens de recorte a gente tem para 2 alunos, e vocês vão reparar que a gente tem recortes quadrados, né? Assim, retos, linhas retas, e a gente tem as linhas arredondadas para números. Por que que eu queria chamar atenção para isso? Porque a escola tem a mania de dar só recortes quadrados para a criança, então ela acaba não desenvolvendo alguns movimentos importantes do arredondar na hora do recorte, né? Então, esse tipo de movimento vai ajudar ela a conhecer melhor os movimentos da mão em relação ao manuseio de objetos.
Então, é interessante que a gente possa oferecer tanto questões aí mais retas, quanto questões curvas de acordo com a faixa etária, naturalmente. Para essa faixa etária aqui, eu não vou dar uma coisa totalmente redonda, mas eu já consigo fazer um arredondado na ponta, porque eu vou observar quais alunos percebem esse arredondado, a percepção aí da aprendizagem, quais conseguem fazer o movimento, quais não conseguem, e como sai a relação do recorte em cima da linha. Lembrando que tudo isso é uma instrução do professor, que é para recortar em cima da linha, né, gente? O recorte ele é necessário a partir dos 4 anos de idade, por sinal, para que haja um desenvolvimento psicomotor bacana da criança, né? É, vocês vão ver que aí tem os livros, né, que o Valentim retirou da biblioteca, que são, na verdade, a gente tem 6 livros, porque ele retirou 4, né, e conseguiu ler 2. Então, a gente vai ter uma subtração desse valor. Então, visualmente, a gente vai saber quantos ele tinha e quantos ele conseguiu dar conta. E depois, a criança vai ter também contato com o algoritmo, que são os números aí para formar a operação matemática, né, para montagem. Então, ele é um material sensorial, ou seja, eu utilizo o meu corpo para fazer a atividade, o que é muito importante, tanto no infantil quanto no primeiro ano. Totalmente Montessori, né, gente? Esse material sensorial faz com que eu utilize a minha base tátil, a minha lateralidade, esse sistema vestibular também, e a questão de visual, né? Porque o visual vai me dar a decomposição dos fatos, que é o meu segundo item aqui, ó. Tanto no de subtração quanto no de adição, a gente tem uma decomposição do que aconteceu, e isso vai impactar na compreensão do texto, que é um trabalho que nem sempre é feito como prévio às operações matemáticas com situação, né? Por isso que as crianças têm tanta dificuldade ali quando continua o primeiro ano e quando está no segundo, terceiro, quarto, para interpretar problemas, porque não foi feito esse trabalho aqui que eu estou mostrando para vocês. E, por último, eu coloquei aqui a atenção no algoritmo, que, na verdade, eu já tinha falado, né? Que a gente vai utilizar aí também a questão de identificação numérica convencional para o tanto de números de livros que ele retirou e o tanto de livros que ele leu, para poder identificar aí quantos são que foram lidos, no caso, nesse problema, né? E os problemas matemáticos nessa faixa etária aí, entre infantil e primeiro ano. Só para situar vocês, na matemática a gente só tem dois tipos de habilidades principais, né? Vão ser habilidades que a gente chama de primárias e habilidades que a gente chama de secundárias. Esse é um item que nós não temos na faculdade de pedagogia, mesmo porque é um item da neuroeducação matemática. Lembrando que a matemática é base para a língua portuguesa também, então não adianta você ficar focando só em português, porque você vai deixar lacunas imprescindíveis na linguagem se você não trabalhar matemática. Então, é super importante que você dê atenção a essas questões de habilidades primárias e secundárias. Mesmo porque no tripé da base matemática, um dos itens é a linguagem. E linguagem faz parte de língua portuguesa também. Então, se a gente não tem a linguagem, a nomeação dos números, a questão de compreensão de problemas, a gente não vai para frente. Nas questões primárias, habilidades primárias, a gente vai ter as habilidades que a gente nasce com elas, porque todo mamífero ele nasce com algumas habilidades matemáticas, e quando não nasce, a gente tem aí um problema chamado, um transtorno, na verdade, né? Não é problema, é um transtorno do neurodesenvolvimento chamado descalculia, que é facilmente perceptível se você tem essas informações mais aprofundadas, digamos assim, porque só esse superficial do vídeo não vai adiantar muito, né, gente? Então, a gente nasce com essas habilidades primárias e a gente vai desenvolver e aprimorar na escola. É a questão de contagem, de você bater o olho e saber onde tem mais. Quando pede para você decrescer ou acrescer, você vai conseguir fazer alguns cálculos mentais, mas você não vai passar muito mais disso se não for aprimorado. E os problemas matemáticos vão estar dentro das secundárias que precisam de estímulo acadêmico para acontecer. Então, se o seu aluno, no futuro, não consegue
resolver situações matemáticas, problemas matemáticos, a culpa é de você, professor, não estou falando você que assiste. Estou generalizando, gente. Sejamos mais conscientes quanto a essa questão no vídeo, tá? A culpa vai ser daquele professor que não fez esse tipo de trabalho antes, né? Porque é uma obrigação do professor trabalhar essa compreensão, e isso tem níveis para serem trabalhados, não é assim, eu começo direto com o problema. Eu começo partindo do problema, mas eu tenho uma forma de decompor esse problema para que a criança possa compreender, senão não vai para frente, né? Então, é responsabilidade, sim, acadêmica. Não tem como ela vir de casa com essa questão de resolução de situação de problema matemático. E isso vai ficar muito claro quando a gente tem turmas, por exemplo, de EJA, que eles já passaram por várias experiências escolares e continuam não entendendo problemas matemáticos, porque é uma coisa acadêmica, né? Então, se não está fazendo direito no terceiro ano, é porque lá no infantil não foi trabalhado como se devia, e nem no primeiro ano. Isso é uma coisa de longa data, não é uma coisa que acontece de repente no terceiro ano. É uma coisa aí que vem do processo. Se você gosta desse tipo de informação aí, essas informações eu tirei só superficialmente, mas a gente tem elas completas e com detalhes no nosso curso de Neuroeducação Matemática, que está na nossa associação raiz do Clube de Membros do YouTube. Lembrando que atualmente, em 2023, a Associação Raiz custa apenas R$ 6,99 mensal. E daí você pode escolher optar por pagar só um mês para experimentar, ou você pode fazer pagamento recorrente, que daí você coloca lá que você quer pagar todos os meses, quando você não quiser mais, você entra na sua associação e cancela. Tudo feito diretamente com o YouTube, tá, gente? Então, saiba mais em nosso clube de membros. Eu vou deixar o link embaixo do vídeo do clube de membros, e se vocês tiverem alguma dúvida na associação, vocês podem entrar em contato com o WhatsApp que eu vou colocar lá junto. Beleza? Na verdade, esse curso de neuroeducação matemática eu super recomendo porque ele está no valor de R$ 6,99. Ele é um curso que custaria minimamente R$ 150. Então, vale a pena você aproveitar enquanto ainda está no clube, porque às vezes a gente tira, né, para poder fazer um manejo aí de aulas. Esse curso, ele inclui os processos mentais do Piaget, que são imprescindíveis para a aprendizagem. Sem eles, você não consegue fazer a criança aprender. Então, é super importante que você os conheça e compreenda. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e até nosso próximo encontro aqui no YouTube.